Bom, agora que meu pai se casou novamente, eu vou ganhar 2 irmãs, e por isso eu fico imaginando como são minhas irmãs gêmeas. Enfim, depois do casamento, eu fui para a casa deles. Eu fiquei chocado com a situação, afinal essas 2 irmãs gêmeas eram muito bonitas. Elas também eram estudantes do ensino médio, e agora serão as minhas novas irmãs. Fiquei imaginando o que elas estavam pensando de mim. Eu estava animado com a reação delas. Mas o que elas me disseram foi: "Ei, garoto, você sabe qual a fórmula química do hidróxido de sódio, não é?" Hidróxido de sódio? Por que essa pergunta? Eu não estou entendendo. Essa foi a primeira vez que conversei com minha nova irmã, e ela me manda uma pergunta dessa. Era no mínimo estranho. Eu nem sei seus nomes ainda, e por isso, eu estava me sentindo confuso. De repente, a minha outra irmã me fez outra pergunta, agora sobre ciências. E para piorar, eu não sabia responder. Elas ficaram rindo de mim, dizendo: "Você não consegue nem responder uma pergunta fácil dessa. Acho que é muito difícil para alguém sem um diploma universitário, não é?" Foi aí que eu percebi que essas irmãs gêmeas eram bastante inteligentes. Eu estava rapidamente ficando pessimista em relação ao futuro que me aguardava. E de fato, meus instintos estavam certos sobre isso. Uma das garotas disse que era muito estranho ter um irmão sem diploma universitário, e ainda por cima, desempregado. A outra logo foi exclamando que jamais contaria isso a seus colegas de escola, pois era vergonhoso. E para piorar, meu pai pediu desculpas por trazer um desempregado para a família deles. A nova esposa do meu pai foi logo dizendo que era estranho alguém sem formação acadêmica na família. Afinal, ela mesma já tinha feito 2 faculdades. Desse modo, eu fiquei muito preocupado. Até meu pai, que deveria me defender, estava me julgando. E ele era o único parente de sangue que me sobrou. O que estava acontecendo? Bom, eu estava começando a me sentir muito desconfortável. O que eles estão fazendo? Nisso, as 2 gêmeas começaram a me fazer várias perguntas complicadas, sobre física, química e até coreano. Eu nem tinha tempo de pensar, e elas já diziam que tinha acabado o tempo. Uma delas até disse: "Se ele não consegue responder perguntas tão básicas, é melhor ele voltar logo para a escola primária." Eu estava começando a sentir que não pertencia a este lugar. Então eu aumentei meu número de turnos e me concentrei em trabalhar meio período. "Bem-vindo. Nos chame quando estiver pronto para fazer seu pedido. Aqui está sua marmita de carne de porco frita e 2 marmitas de salmão. Obrigado por nos escolher." Bom, foi especialmente divertido trabalhar com Kota, um amigo que também trabalhava meio período. Ele ainda estava no ensino médio, mas trabalhava muito. E por isso eu o admiro. Nesse momento, um cara estranho chegou fazendo um pedido complicado. "Olá, quero 3 lanches clássicos de carne de porco e 4 bolinhos de massa de arroz." Meu amigo não era bom em somar os pedidos, e logo ficou confuso. Mas, como eu sempre tive um raciocínio rápido, calculei rapidamente e disse que dava $40. Enfim, sempre que eu chegava do trabalho, nem meu pai, nem minha nova mãe estavam em casa. Apenas minhas irmãs gêmeas. Sempre que chego, eu fico nervoso imaginando que tipo de problemas ou perguntas eu teria que responder. Por isso, hoje, eu abri a porta lentamente, com medo de que elas possam me fazer perguntas assim que eu entrar em casa. Só que hoje, elas não estavam na sala. No entanto, eu escuto a voz delas no banheiro. Elas estavam fazendo perguntas difíceis entre si. Porém, do nada elas pararam de falar e eu ouvi um barulho vindo do banheiro. Eu imediatamente fiquei preocupado. No entanto, eu não poderia ir lá verificar. Só que realmente seria um problema se eu não fizesse nada. E se elas precisassem de socorro? Enfim, eu achei que seria tarde demais se eu não fizesse nada. Então, abri lentamente a porta do banheiro e chamei elas. Mas elas não responderam. "Vocês estão bem?" Eu ouvi um som alto, e as luzes ainda estão acesas. "Ei, está tendo uma onda de calor na cidade? E vocês estão tomando um banho quente. Eu estou preocupado. Eu vou entrar, ok? Tudo bem para vocês?" Bom, elas não responderam de modo algum. E de fato eu não tive outra escolha. Eu abri a porta para entrar no banheiro. E quando eu entrei, imediatamente notei que minha suspeita estava correta. Elas tinham sofrido uma insolação devido ao calor extremo. Desse modo, eu primeiro tinha que me certificar de que elas pudessem respirar. E em seguida, resfriar seus corpos. Segui os procedimentos de emergência. E elas estavam recuperando a consciência gradualmente. O quê? Onde estou? Bom, eu perguntei se elas estavam se sentindo bem. As 2 processaram rapidamente o que estava acontecendo e disseram: "Muito obrigada."
Graças a você estamos vivas. Eu disse que isso não era nada. Apenas fiz meu papel de irmão mais velho. E que só esperava que possamos nos dar bem a partir de agora. Eu estava me sentindo um pouco esperançoso, mas assim que nossos pais chegaram em casa, eu vi que não seria bem assim. Mamãe, papai, ouçam. Nosso irmão entrou de repente quando estávamos tomando banho. Nós estávamos relaxando sem roupa na banheira. E como estava fazendo muito calor, nosso irmão nos levou até a sala. Ele nos ajudou até ficarmos no ponto, na temperatura ideal para ele. Bom, elas contaram o que tinha acontecido com uma interpretação bem sacana. Em nenhum momento elas falaram que passaram mal, ou que eu salvei elas. Meu pai, furioso, questionou: "O que você fez com suas próprias irmãs?" Eu meio que tentei explicar que tudo era verdade, mas que a história não foi bem contada. Meu pai já estava muito irritado, e minhas irmãs começaram a chorar, insinuando que eu tinha feito algo com elas. Eu tentei explicar que ouvi um som alto vindo do banheiro, mas minhas irmãs disseram que eu só queria ver elas sem roupa. Meu pai então questionou como era que eu abria a porta do banheiro sabendo que minhas irmãs adolescentes estavam tomando banho. A mãe delas disse que eu estava querendo relaxar com elas. Bom, não importava quantas vezes eu tentasse explicar. Eles nem sequer tentavam ouvir o que eu tinha para falar. A mulher então disse: "Ele já tem um emprego de meio período, não é? Acho que ele não precisa mais morar conosco. Ele é um perigo para nossas meninas." Mesmo assim, meu pai, depois de pensar um pouco, disse: "Vou deixar passar dessa vez. Então, saia de casa por uma semana, para refletir, e depois vamos conversar sobre sua volta." Ao ouvir essas palavras do meu pai, minha frustração explodiu. Então eu disse: "Como o senhor quiser. Mas lembre-se, eu só abri a porta para ajudá-las. Elas estão distorcendo a história." Eu disse então que não iria ficar apenas uma semana fora. Afinal, eu já estava farto. Eu iria embora de vez. Rapidamente arrumei minhas coisas e decidi partir o mais rápido possível. Sim, as meninas disseram: "Ele finalmente está indo embora. Não precisarei mais mentir sobre um irmão. Que sorte a nossa." Bom, eu sabia que algo estava errado quando elas agradeceram por ter salvado elas. Eu disse: "Adeus." Enfim, depois disso, 10 anos se passaram desde que eu saí de casa. E no fim eu acabei me tornando um influenciador muito famoso, chamado agora de Professor Tago. Eu sempre participava de programas de televisão de perguntas e respostas. Eu era muito bom nisso, e sempre ganhava. A mulher então disse: "Olha só, como esperado do Professor Togo, você conseguiu uma pontuação perfeita novamente." Pois é, felizmente, eu estava sendo convidado para muitos programas de TV diferentes. Bom, nesse momento vemos que as irmãs gêmeas estavam vendo esse tal de Professor Tago na TV. Elas estavam dizendo que essas perguntas que faziam para ele eram muito fáceis de responder para gênios como elas. A dupla achava que eles dizem as respostas com antecedência, o que conquistava um público maior para o programa de TV. Elas falaram que facilmente derrotaria esse tal de Tago, caso tivessem uma chance, e até mesmo tomariam o lugar dele. Bom, nesse momento é anunciado que a Morningstar TV está planejando um novo projeto chamado Challenge and Win, que nada mais era que um novo programa de TV onde você poderia desafiar o Professor Tago. E se você conseguir vencê-lo, receberá um prêmio de 10 milhões. É dito que se você estiver pronto para o desafio, basta se inscrever no site deles. E que todas as inscrições são bem-vindas. 10 milhões apenas por vencer ele? Isso vai ser muito fácil para nós duas. Sim, é a nossa chance de ter uma vida melhor. Afinal, nossas vidas sofreram uma queda drástica. A aposentadoria precoce de nosso pai foi muito complicada. Bom, aqui entendemos que a empresa do pai delas sofreu uma reestruturação e ele acabou sendo demitido. Sendo assim, depois disso ele teve muita dificuldade para encontrar um novo emprego, muito por conta de sua idade avançada. Ninguém queria contratar um velho, e por isso ele começou a beber muito. E devido a isso, elas nunca conseguiram entrar na faculdade. Eles estavam quebrados. A mãe delas era quem sustentava a casa. Ela estava trabalhando meio período, mas era difícil pagar as contas da casa sozinha. Ela não tinha nem mesmo o dinheiro da inscrição da faculdade das filhas, quem dirá do transporte e alimentação. As garotas então entenderam que tinha que procurar emprego, mas até mesmo trabalhar nessas condições era complicado. Elas eram gêmeas muito bonitas, portanto, o único emprego que elas poderiam arrumar seria relaxando outros homens, pois, na cabeça delas, mesmo sendo geniais, elas não poderiam trabalhar em grandes corporações, uma vez que todas as grandes corporações
exigem que os funcionários tenham um diploma universitário. E aqui estão elas agora, jogadas, sem um tostão furado. Mas esse programa poderia mudar tudo. Enfim, no grande dia, eu me apresentei para a plateia de desafiantes. Todos estavam me elogiando bastante. Contudo, quando eu olhei para o fim da plateia, eu vi as minhas 2 irmãs gêmeas. Elas costumavam me surpreender com perguntas difíceis, mas aqui estão elas caladinhas. Será que elas também iriam participar do desafio? Nesse momento, como se não me conhecessem, elas se aproximaram de mim. Não me importo com o programa de TV. Responderei a todas as perguntas corretamente. Eu vou vencer. Somos diferentes desses outros que não tiveram sucesso. Somos parecidas com você. É melhor não pegar leve conosco. Eu fiquei intrigado. Será que elas não sabem quem eu sou? A atitude delas era muito estranha. Apesar de estarem gentis comigo, elas estavam dispostas a me vencer. Elas não mudaram nem um pouco em relação a 10 anos atrás. Enfim, o show logo começou. Todos vocês estão prontos? Vamos começar a lhes fazer perguntas. O primeiro a tocar a campainha poderá responder. Se você souber a resposta, pressione o botão à sua frente. Primeira pergunta. Responda o nome de uma jogada suja no rugby quando o jogador que é cercado se recusa a soltar a bola. As meninas ficaram chocadas. Rugby? Quem sabe? Não tenho a menor ideia. Não há necessidade de estudar sobre essas coisas na escola. Então, em seguida, eu respondi. Pênalti. As meninas ficaram irritadas. Na cabeça delas, eu estava tentando parecer legal na frente de beldades como elas. Bom, a apresentadora disse, você está certo, como esperado do professor Tago. Que ótimo começo. As meninas ficaram irritadas. Mas mesmo assim, a apresentadora resolveu passar para a segunda pergunta. As meninas se animaram e disse que com certeza iriam acertar essa. A apresentadora então perguntou, quando o gelo seco se transforma em dióxido de carbono, como você chama o processo? De imediato, antes mesmo dela terminar a frase, eu apertei o botão e respondi, sublimação. Você está certo. As meninas, chocadas, ficaram sem entender. Como isso era possível? Elas não responderam antes porque a apresentadora não tinha nem feito a pergunta inteira ainda. Isso era muito frustrante, disseram elas, ao passo que afirmaram que com certeza responderiam mais rápido da próxima vez. Bom, as perguntas estavam sendo feitas uma após a outra. E no fim, ficou claro que o vencedor era o professor Tago. Após as filmagens do programa, as gêmeas se questionaram por que essas perguntas são mais difíceis do que as que elas viram na TV. Por que não acertamos uma única pergunta? Elas então concluíram. É definitivamente um roteiro. Elas ficaram furiosas. As gêmeas não conseguiam aceitar o fato de terem perdido. E logo concluíram que se tivessem conseguido entrar na faculdade, teriam acertado todas as perguntas. Pois, com certeza, teriam se tornado verdadeiros gênios. Uma delas até disse, se ao menos tivéssemos um ambiente melhor. Mas, nesse momento, um cara de cabelos brancos diz, o professor Tago também não tem diploma universitário. Mesmo assim, ele trabalhou muito para conseguir o que tem agora. Como é? O professor Tago não tem diploma universitário? Esse cara era meu empresário. E ele disse, sim, o professor viveu com o pai desde pequeno. Mas quando seu pai se casou novamente, ele não conseguiu se dar bem com os membros da família e foi basicamente expulso de casa. As gêmeas então disseram, uau, como você chegou até aqui depois de um passado tão horrível? Bom, eu estava achando tudo muito estranho. Será que elas ainda não perceberam que sou eu? Enfim, meu empresário então diz, bem, acho que ele já nasceu inteligente. Há vários anos, ele tem feito upload de vídeos acadêmicos no YouTube, na esperança de ajudar aqueles que estavam em uma situação semelhante à dele. Bom, nesse momento eu começo a refletir que desde que saí de casa, eu tenho esforçado muito. Eu comecei a postar vídeos no YouTube, e com isso passei a ganhar um bom dinheiro. E foi então que eu obtive algum reconhecimento. E de fato, tudo isso me ajudou a estabelecer minha carreira atual. Meu empresário então diz, a propósito, você sabia que o nome verdadeiro do professor não é Tago, e sim Taguchi? O quê? Bom, aparentemente as gêmeas não faziam ideia de quem eu realmente era. Até que meu empresário contou tudo. Enfim, eu achei que elas só iriam se virar e ir embora. Mas, de imediato, elas disseram, não sabíamos que era você, e que era tão popular na TV. Irmão, você é ótimo, como esperado de meu irmão. Elas mudaram de atitude muito rapidamente. Eu fiquei chocado, pois elas sempre estavam me surpreendendo. E de fato, fiquei mais surpreso ainda quando elas disseram, olha, depois que você saiu de casa,
Papai foi demitido do trabalho e ficamos pobres. Agora estamos atolados em dívidas. Por isso, precisamos muito de sua ajuda. Você é gentil. Vai nos ajudar, certo? As gêmeas eram egoístas. Mas eu definitivamente não estava muito interessado em me estressar com o egoísmo delas. Então eu disse: vocês se esqueceram de quando desmaiaram no banheiro? Não quero passar por isso de novo. Vão para casa e me deixem em paz. As gêmeas então responderam: de jeito nenhum. Você é a única pessoa com quem podemos contar. Elas em seguida se desculparam pelo que fizeram. Estamos falando sério. Por favor, nos ajude. Pedimos desculpas. Desculpe. Bom, ouvindo isso, eu disse: então, já que é assim, que tal vocês mesmas trabalharem duro? E assim, alguns dias depois, mudamos o cenário para as gêmeas trabalhando. Eu não ajudei com dinheiro. Eu dei um emprego para elas. Eu achei que elas precisavam aprender a trabalhar duro e a se conscientizar da importância de cuidar de si mesmas. Então, fiz com que elas trabalhassem meio período com as pessoas mais famosas da TV. Preguiçosas, elas disseram que não tinham diploma universitário. Portanto, elas tinham que fazer apenas trabalhos fáceis. Elas estavam reclamando do trabalho, incapazes de acompanhar meu amigo. E foi então que um carinha disse: eu também não tenho diploma universitário. Portanto, vocês também devem ser capazes de fazer isso também. Vamos trabalhar duro, disse ele. Bom, elas ficaram inconformadas. Afinal, elas detestavam trabalhar. E essa era a verdade. Nesse momento, o meu empresário então me questionou: você acha que elas conseguirão? Eu acho que não. Elas não servem para esse tipo de trabalho. Aliás, você tem que ser mais duro com elas. Você tem que devolver na mesma moeda. Ele então disse: se o problema todo foi você tirar elas duas do banho, elas terão que fazer algo por nós dois no banho. Se é que me entende. Mas, me digam aí, o que vocês acham que o empresário quis dizer com isso? O que eles vão fazer no banho? Comenta aqui o que vocês acham que eles vão fazer no banho. Gostaríamos muito de ouvir sua opinião. Enfim, se você quer ajudar o nosso canal, nós estamos colocando essa música de fim de vídeo para você ouvir ela até o final. E é claro que se você ouvir até o fim, irá aumentar a retenção do vídeo. Com isso, ajudando esse vídeo a aumentar a retenção, ao passo que faz com que o YouTube indique mais ainda o nosso canal. Desse modo, eu conto com o apoio de vocês. Deixem a música tocando até o final. Um forte abraço e fiquem com Deus. Valeu! They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it.